1º de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 1998, como presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, os senhores Fernando Henrique Cardoso e Marco Antônio de Oliveira Maciel. Excelentíssimo senhor presidente Itamar Franco, retira a faixa presidencial, símbolo do poder, e a impõe ao excelentíssimo senhor presidente Fernando Henrique Cardoso. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Não é o Mário Sérgio Cortella. Não é ele não, sou eu, Matheus Medeiros, seu professor de História. E o ano é 1994, as eleições estão acontecendo e um dos caras que está disputando aí a presidência é o ex-ministro da Fazenda do governo Itamar, dessa última aula aí que a gente fez, né? E ele, claro, como pai do Plano Real, um plano que nós já falamos nessa aula, estabilizou a economia, controlou a inflação, ele vem com tudo para as eleições de 94. Ele vem tão com tudo, né? O Fernando Henrique Cardoso, nosso FHC, que ele ganha essa eleição no primeiro turno. A galera olhou pra ele e falou: cara, esse negócio do real salvou a gente. Por quê? Porque naquele período, se você já viu as outras aulas, sabe que a hiperinflação assombrava o Brasil. Coisa de milhões de reais, 14 milhões de reais, coisa de salário mínimo assim. As coisas custavam muito. Uma batatinha, eu me lembro disso, ela custava 10 mil cruzeiros. Olha só que absurdo, 10 mil. O que você faz com 10 mil reais hoje, né? Espero que quando você estiver vendo esse vídeo ainda consiga fazer muita coisa, né? Mas então o Fernando Henrique ganha essa eleição e torna-se presidente do Brasil. E nós vamos ver alguns pontos do primeiro mandato dele. Primeiro, sim, porque com o FHC, com o Fernando Henrique Cardoso, a gente vai ter uma mudança nessa lei de quanto tempo pode ficar um presidente em exercício. A reeleição começa ali, rapaziada. Então vamos ver. Ele, desculpa tá estourando a imagem aí, mas eu vou ler para vocês o que está escrito aqui, tá ok? O governo FHC começa em 95, o partido dele é o PSDB, né? E ele, na eleição do seu primeiro turno, vence então com uma grande margem de popularidade por conta do Plano Real, né? Um plano muito importante para o Brasil, né? E ele faz algumas reformas aqui, né? E nós vamos ver algumas reformas políticas e econômicas também, né? Uma das reformas políticas que começam ainda em 95 é o MARE, a instituição do MARE, o Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Qual é a ideia aqui, pessoal? É pegar aquilo que funciona na iniciativa privada, o modo de gerir uma empresa privada e transferi-la para o Estado, né? Proporcionar uma descentralização do processo administrativo do Brasil, né? Desfortalecendo ou enfraquecendo, melhor do que desfortalecendo, enfraquecendo ou tentando enfraquecer as questões que possam gerar a interferência, influência, porque passam por algumas instâncias, né? Então, eles usam técnicas privadas no Estado, né, para que ocorra uma descentralização, né? Existe o programa de estilo de reestruturação financeira. Por quê? Veja comigo, pessoal. A hiperinflação era muito ruim para o Brasil e para os brasileiros. Porém, existia muita gente que ganhava dinheiro. Muitos bancos ganhavam dinheiro assim. Afinal de contas, o juro era muito alto para tentar conter a inflação. Veja, eu não sei quanto você está assistindo esse vídeo. Hoje, o juros está a 13,75, 50, salve a memória, tá isso, né? As taxas de juros estão 13,25. Né? Isso é fichinha, porque a nossa inflação está alta, extremamente alta, perto dos padrões antigos, mas não tanto quanto era a hiperinflação. Então, para tentar vencer a hiperinflação, o governo aumentava os juros. E com o aumento dos juros, os bancos ganhavam muito dinheiro. E alguns bancos começaram a ver a sua vaquinha, a sua galinha dos ovos de ouro, a sua vaquinha, né, com aquela teta gostosa, murchando, ficando fraquinha, o dinheiro já não entrava. Então existe aqui um plano de estruturação, de recuperação das finanças nacionais por conta dessa transformação do governo, né? Dessa transformação do governo, não necessariamente, eu disse governo, mas eu quero dizer economia, né? Alguns bancos sofrem com a queda da inflação, e isso gera essa necessidade aí, tá bom? De, podemos dizer, socorrê-los, né? É bem isso. Em 1996,
queda do avião do Mamonas Assassinas, ou choque do avião do Mamonas Assassinas, nasce a Lei de Diretrizes Bases da Educação, né? Também existia aqui uma ideia de descentralizar e ao mesmo tempo uniformizar o ensino no Brasil, né? Algo muito importante, algo essencial. Lei de Diretrizes e Bases nasce então no governo FHC no ano de 96. Em 97 vem então a mais polêmica e que até hoje nós carregamos, que é a emenda da reeleição. O que é a emenda da reeleição, né? Depois você deixar uns vídeos para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, né? A emenda da reeleição nada mais é do que uma emenda constitucional para que garantisse 2 mandatos para o presidente, o governador e o prefeito, né? Para reeleger esses caras que anteriormente só poderiam ter um mandato, certo? E aqui, pessoal, em 97 ocorre também um negócio, vésperas de Copa do Mundo, ocorre um negócio muito interessante, ou melhor, comum para nós hoje em dia, né? Surgem boatos de compra de votos para que os parlamentares votassem a favor dessa mudança de reeleição, né? Foi ali um primeiro mensalão já, né? Era um mensalinho perto do que vem depois, mas era uma compra de votos para garantir isso, né? Fernando Henrique, numa entrevista dele no Roda Viva, uma vez disse assim, se teve, a gente não se envolveu, o PSDB não se envolveu. Bom, né? Se eles que eram interessados não se envolveram, quem é que foi? Né? Mas ele disse que não se envolveu. Mais tarde, ele diz que foi um erro essa história de se reeleger. Se 6 anos é muito, 4 anos é pouco, talvez 1 de 5 seria o ideal, é o que ele disse. Eu tendo a acreditar com ele nisso, né? Então, essas são reformas importantes. Lembre-se, a reeleição acontece aqui, né? Lei de Diretrizes e Bases, uma forma de gerir as empresas, o Estado, pensando de uma forma iniciativa privada. Beleza? Beleza. Então agora vamos aqui para as mudanças na privatização. Nas empresas do Estado. O que é privatizar, pessoal? Existem inúmeras situações que a gente pode tentar entender de vários os ângulos para olhar a privatização. Existe a concessão, existe a venda direta, né, de bens do Estado, né, deixando as instituições privadas realizarem esse serviço ao invés do Estado, né? E o que acontece? O governo Fernando Henrique, ele é extremamente conhecido pelas privatizações. Os algozes, os seus opositores, vão criticá-lo ferranhamente. A galera mais pró-privatização vai gostar disso. Uma galera mais conservadora vai analisar cada privatização para observar se elas foram de fato boas, até que ponto foram ruins, né, pessoal? Porque quando a gente pensa em privatização, a gente deve sempre observar caso a caso, como os nossos representantes vão amarrar os contratos, né? Porque afinal de contas, se é para ter o melhor serviço à população, o contrato deve ser bem feito, né? Não é dizer sim nem dizer não, é dizer de que forma será feito, né? Então, vamos ver um pouco como foi o esquema de privatização no governo Fernando Henrique Cardoso, primeiro mandato dele, certo? Ele arrecadou, prestem atenção nesse número para vocês, tá? Ele arrecadou mais que o triplo, mais que 3 vezes mais, ele arrecadou mais que o triplo que Collor, certo? Já vimos uma aula sobre o Collor. Itamar, já vimos uma aula sobre o Itamar. Vamos ver agora Lula e Dilma juntos. Sim, exatamente isso. Se a gente pegar todos esses caras, tudo que eles privatizaram, tudo que eles arrecadaram com privatizações, o Fernando Henrique arrecadou mais que 3 vezes mais. Sim, o homem... Por isso que quando falam em privatização, lembram do Fernando Henrique Cardoso na hora, né? Em 97,
a maior das privatizações, até hoje é ventilada aí por aí, né? Não a maior, mas sempre quando tem algum debate falando da Vale do Rio Doce, e a Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce, uma empresa de mineração, foi privatizada no governo FHC. Sim, o ano era 1997 e ela foi vendida, né, por mais de 11 bilhões de reais. Sim, 11 bilhões de reais. Né? O governo tem a sua capacidade para tocar essa empresa? Difícil dizer, né? Mas o Estado brasileiro tem dificuldades para tocar muita coisa. Acontece que em 2017 a Vale do Rio Doce já lucrou, só em 2017 lucrou mais de 17 bilhões, né? Então assim, é um bom negócio para quem vende, é um bom negócio para quem compra, né? Lembre-se disso, não é ser bom ou ser ruim, é a forma como é feita, né? Vamos lá, 98, a Telebrás foi privatizada aqui. Pessoal, vocês que são mais novinhos talvez não vão se lembrar disso, né? Sujeitos de barba, com barbas já brancas, né, vão com certeza lembrar de uma época que as pessoas não tinham telefone. Era muito caro, o telefone era como se fosse pense em um carro hoje, você vende, você passa documentação do telefone pro cara, é como se o cara comprasse um bem, uma casa, não o mesmo preço, tá pessoal? Mas assim, ele compra uma casa, o que que tem que fazer? O dono da casa, que vai vender a casa, passa uma escritura, a partir de agora, o fulano que comprou é dono dessa casa. O telefone, neste período, antes desse período, era um bem dessa forma. Ou seja, pessoal, vamos analisar friamente, pobre nenhum tinha isso. É coisa muito cara. Se o cara tinha que comprar uma linha, a linha ficava no nome dele, para passar seria como se fosse um carro, uma casa. Era um bem muito caro. Então a boa parte da população não tinha acesso a esse serviço. Então acontece aqui em 98, por mais de 22 bilhões de reais a privatização da Telebrás, né? Então aqui vão surgir as nossas conhecidas empresas de telefonia móvel, né? Essas aí que você está vendo agora. Antigamente no Brasil não podia existir essas empresas. Cada empresa era o governo, tinha uma empresa só e essa empresa tomava conta de tudo. Hoje não. Hoje você tem a sua empresa preferida. Você pode escolher com quem você vai sofrer, para que call center você vai ligar. Mas popularizou, facilitou o acesso sem a menor dúvida, né? E aqui também acontece algo que até hoje estamos discutindo, não sei quanto você está vendo esse vídeo, não sei como é que as coisas estão, mas ainda estamos discutindo a questão da privatização total da Petrobras, né? Aqui acontece o fim do monopólio da Petrobras. Em prática, acontece este fim, mas empresas internacionais, de fato, não adentram ao nosso mercado como adentraram as empresas de telefonia, por exemplo, né? Mas aqui começa essa noção. Então, governo Fernando Henrique, primeiro mandato, você vai ver uma mudança na estrutura do Estado, uma tentativa de mudança na estrutura do Estado, a lei de diretrizes e base da educação, uma descentralização, um trabalho conjunto entre município, Estado e governo federal, né? Temos aqui que marca a reeleição. Fernando Henrique, nessa nova república nossa, ele é o primeiro presidente a ser reeleito. Sim, houve algumas denúncias de compra de votos, né? O mensalão antigo já ali pré-aquecido, né? Já começando a se aquecer. E depois nós temos aqui a privatização. Sistema de privatização, como os caras foram assim, privatizaram muito, né? No governo Fernando Henrique, a gente pode dizer com certeza que ele arrecadou 3 vezes, mais que 3 vezes, do que Collor, Itamar, Lula e Dilma juntos em termos de privatização, né? Quais são essas privatizações, professor? Essas privatizações são da Vale do Rio Doce, da Telebrás principalmente, e o fim do monopólio da Petrobras, tá? Este é o primeiro governo de Fernando Henrique. No meio eu só piquei alguns vídeos pra você, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aí, né? Deixa um comentário aí sobre o vídeo, nada sobre a barba, tá bom? Não serão aceitos comentários sobre a barba. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!